Olá, sejam muito bem-vindos a mais um programa do De Cara com Elas. A gente gosta de falar junto, né? A gente já tinha parado. Você gosta, eu gosto. fala... Ela dá uma olhadinha e a gente fica, vamos falar. A diretora já tinha falado, corta, não chega de falar desse jeito. Mas, né, eu acho que é legal, outros né? 100 vai ser assim agora. E hoje eu quis trazer um tema que eu estava esperando meu marido e duas mocinhas estavam falando sobre traição. Então, hoje vai ser um papinho bem interessante que a gente vai conversar aqui com as meninas sobre o que é traição. Será que a traição é só entre uma relação amorosa ou a traição ela pode ser entre amigos, parentes, né? Ou com você mesmo? Você pode se trair, né? Em alguns momentos da vida, não é mesmo? E como? Então, esse será o nosso tema. E antes da gente começar propriamente dito, né, no nosso tema de hoje, queremos agradecer a Fibra Ótica Juni por contribuir, né, por ser nosso parceiro aqui e contribuir para que o nosso sinal, a nossa internet seja ainda de melhor qualidade. E hoje também nós tivemos recebidos. Ai, gente, é mesmo. Gente, Nossa, deixa eu contar para Senhora. vocês. Olha isso aqui. A gente fica pouco feliz, sabe? Balbec e esfirras. Gente, Aqui eu acho que pensa num acabou. negócio Aqui bom. nós já comemos. As doces já foram embora há 1000 anos. Pensa numa esfirra boa. Delícia. Vai lá e experimenta. E depois conta pra gente. Gente, então, vamos lá. Eu quis primeiro trazer para vocês qual que é o conceito de traição, né? Então, traição trata-se conceitualmente da falta de lealdade, quebra de fidelidade e confiança. Eu fico pensando assim, e normalmente é o seguinte, assim a traição pode acometer, é o que eu falei, entre amigos ou entre pessoas que têm um relacionamento amoroso. E eu trouxe também traições famosas da história. Judas, que traiu Jesus. Joaquim Silvério, que traiu Tiradentes. Tem até que a levou... música, né? Vocês nunca ouviram, não? Demora. Minha mãe cantava pra gente poder decorar as coisas de história. Ah. Joaquim José da Silva Xavier foi traído e não traiu jamais a Inconfidência de Minas Gerais. Nunca Vocês ouviu essa nunca música? ouviram? Não. Eu conheço da música do Ninguém? seno B com seno, seno A com seno B, isso eu lembro. Matemática. De história, não. Eu acho que esse parênteses pode até cortar, porque sinceramente não acrescenta. A não ser que tenha alguma mãe aí ouvindo e quer ajudar o filho a decorar alguma coisa. E teve também, na história, a traição de Brutus, do imperador César. Então, percebe que não é só traição relacionada a relacionamento amoroso, né? Quer dizer, Judas que traiu Quebra Jesus. de confiabilidade, né? Então Você confia. A gente fica muito preso de que traição está sempre muito vinculado a relacionamento. relacionamento. Sim. Lógico que tá relacionado a relacionamento, porque afinal de contas Judas se relacionava É um com relacionamento, né? não amoroso. Não amoroso. Não sexual, né? É. Às vezes até amoroso poderia ser. Às vezes eles até se amavam, né, gente? Judas amava Jesus, ué. Esse não foi um exemplo que você deu? Sim. Ele amava Jesus, ué. E ainda assim ele traiu. Ainda assim ele traiu. Por 30 moedas, né? Acho que foi uma isso. coisa assim. Uma coisa horrorosa. Então, eu pergunto, assim, para você, Michele e Cássia, o conceito que eu trouxe para vocês de traição realmente encaixa no que eu disse? Que pode ser tanto para homem ou para relacionamento amoroso? Não está sempre... Uma coisa não está muito vinculada a só? Total, ué. Tá total. Eu tinha um conceito sobre traição nesse sentido de relacionamento amoroso, continuo tendo ele nesse sentido de se você está com uma pessoa, a fidelidade, o fato de não existir fidelidade é traição. Sim. Né? Agora, em relação a amizades, em relação a parentes, eu acho que esse conceito muda na questão de confiabilidade, porque uma coisa é aquilo que eu espero de você. A expectativa. Sabe? Eu me vi assim, na necessidade de mudar esse conceito. Não significa que eu não me sinta atraída
por alguma questão, não. Mas na expectativa, porque eu crio uma expectativa, só que eu tenho um pensamento, você tem outro. Então, será que Mas foi eu uma posso dar um traição? exemplo? Claro, por Olha, favor. vamos lá, porque eu queria refletir nesse sentido. Por exemplo, eu teve um período da minha vida que eu convivi muito com 2 pessoas. E a gente convivia muito mesmo, amicíssimas e blá blá blá, pelo menos era o que eu achava. Da sua parte. Porque, pra mim, quando você é amiga, você é um elo, né, que você constrói ali com a pessoa. Então, se você é amiga, o mínimo você vai ouvir a versão dela e saber se aquilo é fato ou não, certo? Antes de eu julgar. Ok. E dessas 2 pessoas, quando aconteceu uma situação, uma terceira, uma outra, né, uma quarta pessoa, trouxe uma situação para elas que eu havia falado e feito tal comentário e tal, coisa de adolescente, a gente ainda era adolescente, mas a minha amizade eu senti que era algo muito forte. E ali naquele momento, elas optaram por acreditar nessa quarta pessoa em vez de mim, que estava com elas há anos, num vínculo de amizade. Elas entraram na minha casa, eu entrei na casa delas. Não era para elas duvidarem da minha palavra. Você entendeu? Para mim foi uma traição. Né? Na verdade, eu não fui a que traí. Na verdade, não foram elas que me traíram. Elas que acreditam que eu as traí. Sim. Eu fui a traidora. Você entendeu? Uhum. Então, assim, aí como é que entra nesse detalhe seu, nesse Não, ponto que você traz, né? Aí entra o que você tem. E aí eu fui julgada. No meu ponto de vista, entra hoje com maturidade também, porque naquela época a nossa maturidade era diferente, né? Eu confesso para você que, em termos de maturidade, isso para mim foi uma prova do quanto eu precisava tomar alguns cuidados, mas assim, me preparou também até para tipo, se isso acontecer de novo, eu não vou sofrer. Mas eu tô falando de maturidade no sentido assim, com algumas pessoas, por exemplo, se tivesse acontecido esse caso, eu ia chegar e falar assim, mas você me perguntou? Você me questionou? Ah, mas eu coloquei isso, né? Porque eu falei, vocês vão querer ouvir a minha versão? Eu tô falando para vocês que não fiz. E elas já vieram com esse julgamento. Retaliação. Retaliação. Tanto que elas eram 2. Você irmãs. era uma? Ah, minha filha, na hora que eu percebi que elas estavam fazendo isso, eu falei, não acredito. Eu acho que, assim, acho que tem situação que cabe um monte de coisa, né? Eu acho que cabe essa questão de divergência de pensamentos, e aí eu penso de um jeito, não acho que eu te traí, você pensa mas aí de é uma outro questão de e pensamento. acha que foi quando vem traída. Uma outra situação, Sim. né? É igual a traição de homem e mulher. Vem alguém, uma terceira pessoa para te falar que seu marido tá lá traindo, ou seu namorado, sei lá, né? E agora? E a gente sempre coloca a culpa em quem? Quando há essa traição amorosa. A da fofoca. Não, né, na terceira pessoa. Na terceira então, pessoa. Na terceira pessoa, a pessoa que traz a fofoca. Que segundo a gente é uma fofoca, às vezes é um alerta, né? Mas... E também acho que existem, assim, situações que aí não foi nem mal entendido, nem mal falado, acho que são até propositais. Nesse caso, por exemplo, será que existia mesmo essa amizade? Sim, foi uma prova. Porque se eram tão amigos assim, no mínimo elas iam te escutar. Elas podiam não concordar, podiam não aceitar, mas no mínimo te escutar e nem quiseram. Exatamente. Né? E a verdade é que realmente essas coisas acontecem de propósito mesmo. Eu tive uma situação similar com uma amizade anterior a essas 2 pessoas, né? Anos antes. E foi a mesma situação. Ela quis acreditar na outra pessoa do que em mim. E ali, quando eu tive essa situação com essas 2, eu comecei a perceber, aí eu comecei a concluir algumas coisas também, né? A refletir que eu precisava ser mais eu mesmo. Que não dava para eu ficar nessa dependência de me sentir bem ou de estar feliz porque eu estava com amigas. A amizade é muito bom, gente, é uma maravilha, né? Mas tem que ser saudável. E não estava sendo. De alguma coisa estava desequilibrada entre a gente, sabe? Por isso que aconteceu, eu acredito. E aí é aquilo, né? A gente vai aprendendo e vai dosando melhor, né? Ao longo da vida. No próximo vlog eu vou contar um caso também que tá, inclusive, mexendo comigo nesse momento. Nós vamos falar se é traição ou não. Aguarda.
Já imaginou seu corpo sem pelo, sem aquelas manchas escuras, sem cabelo encravado e sem foliculite? Aqui na Libertes você encontra esse tratamento de depilação duradoura e outros procedimentos. Vem aqui conferir. Estamos de volta e aí acontecendo agora, nesse momento, de uma amiga de muitos anos. Estudei com ela no estadual, depois estudei com ela, fez economia doméstica comigo. Foi embora de Viçosa, não era uma pessoa muito minha amiga, de íntima mesmo, mas não era uma pessoa que eu tinha contato sempre, porque foi embora, Sim. né, e tudo. E aí, menina, fiquei sabendo que voltou para Viçosa, que está grávida do 3º filho, Nossa. e nada comigo, sim. Saiu do grupo, nós temos um grupo da universidade até hoje, ela saiu do grupo. Aí eu te pergunto assim, sabe? Porque por muito tempo eu me colocava no lugar de errada, de traidora. Eu falei assim, o que eu fiz para ela fazer isso? Não, olha pra você ver, você se questiona de algo que você nem sabe se fez. Exatamente. Então, porque até que ela mudou de ponto, comportamento. até que ponto que eu posso considerar uma traição por amizade, no sentido, nossa, que significado que tem essa amizade para ela se ela não me comunicou nada disso? Ou se eu devo pensar como eu estou pensando, bom, ela não tem que me dar satisfação da vida dela, existe uma amizade, são outras, existe o que eu penso, como eu me comporto, existe o que ela pensa e como ela se comporta. Né? Então, eu me questiono muito também em relação à amizade, sabe? Eu lembro que quando eu gravei o vídeo falando sobre herpes zoster, uma amiga me mandou mensagem, falou, eu não sabia que você estava passando por essas coisas. É porque a gente também está num mundo tão diferente, tão tumultuado, que as pessoas acham assim, ela se afastou porque ela quis se afastar, mas também não dá um telefone para perguntar, e aí, tá tudo bem? Para falar um oi? Né? Então, até que ponto não é um julgamento? Né? Então, eu me questiono muito isso. Mas nesse caso seu aí, vale a pena essa reflexão mesmo, porque realmente, né? A gente não tem que tomar até esse cuidado mesmo, né? Pra gente não direcionar de uma forma negativa a situação. Porque os motivos dela são infinitos, né? Podem ser tantas coisas. Sim. E provavelmente, mãe, 3º filho, provavelmente essa mulher já assim, coitada. Porque às vezes ela tá lá, as prioridades são realmente outras, né? A gente cria muita expectativa, né? Quer dizer, uma antiga amizade que voltou para Viçosa. É uma amizade de quase 30 anos. Mas é natural também você se sentir triste por isso. Eu fiquei, ué. Mas a gente 29 anos agora, de relacionamento, né? Mas aí, 29. se for uma relação importante e você gostaria de resgatar, você vale a pena contar. né? Sim. Aí é só uma questão de oportunidade de fazer isso até ontem. Mas tá vendo que pra gente aqui eu sou muito desse pensamento, sabe? Eu sou muito desse pensamento, tipo, pra mim, te dou o direito de não querer. Eu não sou a prioridade dela, mas ela é a minha, eu vou entrar em contato. Exatamente. Entendeu? E não é questão nem de se rebaixar, né? Eu tô não, dando. Porque as pessoas pensam antigamente era muito, né? Orgulho. Isso tem a ver com o ego. Com certeza. Aí você perde uma amizade, que não é perder, né? Se já tá enfraquecido, fica mais ainda. Porque você fala assim, mas por que ela não me procurar? Não vou procurar ela, não, se não fez diferença pra ela, então por que pra mim tem que fazer diferença? Mas gente... esse raciocínio a gente tem que eliminar da nossa vida. Tem. Não pode ir pra esse lado, não. A não ser que realmente, vias de fato, a gente está falando de amizade, aconteça igual aconteceu comigo. Que é uma pessoa que eu tinha como amiga, encontrei, e ela simplesmente agiu como se nem me conhecesse. Como se eu fosse uma pessoa totalmente estranha. E isso é doloroso. E isso, para mim, foi uma apunhalada. É uma traição. Uma pessoa que você leva para dentro da sua casa, come ali com você divide um monte de coisa. Aí você fala, poxa... Agora, eu já coloquei na minha vida também a seguinte pontuação. Você pode fazer comigo o que você quiser. Isso é um problema seu. O que você quiser no sentido assim, né? Não, obviamente, a ponto de me prejudicar, porque aí quem coloca o limite sou eu, né? Mas, porque a gente recebe aquilo que a gente dá. Então, eu não tenho mais uma preocupação de desejar que você pague por aquilo que você me fez, né? Mas hoje eu coloco limites. Você faz uma, você faz outra, a terceira você não faz mais não. Entende? Não fico com raiva, não tenho mágoa, mas não é mais a mesma coisa no sentido de você não vai ter a oportunidade de fazer de novo. fazer uma terceira vez. Não vai.
A gente tem que aprender a desapegar mesmo dessa situação, né? Continuo gostando, A gente leva a vida mais gosto, leve. porque tem pessoas que elas são divertidas, são agradáveis, a gente quer estar perto. Isso acontece muito com uma pessoa específica para mim, inclusive. Gosto muito dela, gosto de estar perto dela, mas já fez 2 vezes, a terceira ela não faz. Não vai fazer, entende? Eu também não dou chance mais não. Já dei. Continuo Tanto que eu vivi convivendo, essa história continuo de 2 gostando, situações. gosto de verdade dela. Gosto de verdade dela. Mas nesse ponto ela não vai fazer mais. Entendeu? Eu preciso aprender, porque eu sempre me vejo, hoje nem tanto, mas assim, já me vi muito sendo traída com amizades. Principalmente amizades femininas. Por isso que eu sempre falava assim, nossa, eu prefiro 1000 vezes lidar com homem do que lidar com mulher. E é ruim a gente falar isso, né? Principalmente eu hoje, né, que sou uma apoiadora de mulheres empreendedoras que querem sair, né, dessa loucura que é um mundo digital para poder minimizar, você imagina. Então, eu ainda vejo assim, que nós mulheres, a gente precisa entender, respeitar o movimento que cada uma faz. A gente aqui não está pontuando dessa maneira, né? Mas para muitas pessoas é muito comum, na verdade, o sentimento de ser traída. Assim, ó, como um trauma. Uhum. Tem hora que eu atendo pessoas que elas falam, não, eu me senti traída por fulano. Para mim, ela me traiu. Gente, isso é muito pesado. É igual a história do perdão. Não, fulano eu não perdoo. Uai, se eu falo que uma pessoa me traiu, eu guardo o fato de você não ter perdoado ela por ter feito aquilo. Então tá tudo relacionado, né? Então a gente precisa buscar curar isso. Isso é uma ferida. E quanto mais tempo você passar com ela sem processar, sem buscar ressignificar, compreender, ver o que você aprendeu, por que isso aconteceu com você e blá blá blá, e dar o próximo passo, né? Virar essa página, isso aí vai ficar remoendo, você vai... É igual boi ruminante, você vai ruminando aquilo ali, ruminando, e não tem como fazer bem. Não. Só faz mal. Aí isso pode gerar uma doença física, algo que dependendo, né? Hoje eu até postei um negócio, uma frase que fala: tu te torna eternamente responsável por tudo aquilo que não resolve. Exatamente. Que não resolve. Que você não resolve. O que você ignora, que precisa ser resolvido e você não busca resolver, vira um problema. Uai. E aí você tem que ser responsável por isso também, né? E uma coisa assim... Porque isso depende de você, né? Sim. E vocês acham que a gente é tendencioso a praticar essa infidelidade com outras pessoas? Eu acho que tudo é uma questão de ponto de vista. Mesmo, eu te trato super bem. O que eu acho que não justifica, se somos pessoas maduras, esclarecidas, conscientes, é precisar fazer isso, sabe? O que você acha que leva uma pessoa a trair? Independente se é um relacionamento amoroso ou com amigos? Já me fiz essa pergunta diversas vezes, principalmente em relação a relacionamentos. Porque, né, eu vou falar a minha experiência. Eu já passei por uma traição, eu sabia. Agora você está falando de traição amorosa. Né? E, quem nunca? Tipo... Sua cara foi Vou trazer um exemplo depois. Meu então, primeiro namorado nunca? aconteceu justamente. E é ruim, né, essa questão da traição. Né? Você saber que é traída e continuar ali. E se culpando, que é o que eu fazia. Eu me culpava. O pior é quando você não sabe. Pior não, né? O seu é pior. Essa situação é pior. Qual que é mais? Não é que é o pior. Mas é engraçado você ver os motivos, porque você perguntou os motivos. Que, na verdade, são diversos, assim. Um que eu acho, covardia. Segundo que eu acho, falta de autoconfiança, autoestima no pé. Porque aí eu fico com você até homem, ele trai até aparecer outra pessoa. Ou vive traindo. Vive na traição constante, ou ele te trai até aparecer outra pessoa quando não está mais um relacionamento bom. Porque a desculpa que ele usa é, já não estava bom mais. Né? Mas então por que ele não foi homem o suficiente? E saiu, né? Uma pessoa de caráter, assim, para mim não dá mais. Né? Não acontece. E outra, o falso moralismo. Eu tive um namorado que era assim, falso moralista. Se você visse a pregação, você falava assim, é um homem, é um rapaz, né, de família, que os pais adoram, né, de família boa, né, não tinha nada de negativo para falar da família, nem nada, mas eu nunca vi uma pessoa tão falsa moralista. Só pregava, só pregava. Não praticava.
Aí você descobre com o tempo, né? Depois você descobre. Ah, mas eu tenho um ponto de vista sobre isso. Vamos chamar o intervalo e a gente volta daqui a pouquinho para a gente continuar esse assunto, que esse dá pano pra mão. Já imaginou seu corpo sem pelo, sem aquelas manchas escuras, sem cabelo encravado e sem foliculite? Aqui na Libertes você encontra esse tratamento de depilação duradoura e outros procedimentos. Vem aqui conferir. Gente, então, continuando o que a gente estava falando antes, né, sobre essa questão da traição entre homem e mulher. Não necessariamente homem e mulher, traição amorosa. Amorosa, né? Aí a Cássia colocou o fato de... Falso moralista. Que eu acho que é uma junção. Falso moralismo, porque pregava uma coisa e fazia a outra. Como fala? Covardia, porque... E era uma pessoa, assim, mais velha. Bem mais velha que eu, assim, isso outra não seria, cabeça, entende? Pois é, mas isso não seria... Eu acredito que nós pegamos... Eu acho que agora muita coisa já mudou. Eu acredito que quem está aí assistindo o programa podia até depois conversar com a gente a respeito. Eu acho que vale a pena essa reflexão, que eu acredito que tem a ver com uma geração. Os nossos pais, eles vêm de uma geração em que a figura masculina, em grande parte, não todos, né, gente? Que existem exceções, mas a grande parte, ter esse comportamento, essa postura, era natural. O homem não era julgado por ser assim, no sentido de eu caso e tenho outras mulheres por fora. Isso não era visto como algo errado. Ele é o garanhão. Ele é o gostosão. Era cultural, gente. Era cultural, mas desde que as traições fossem escondidas. Perfeito. Então, eu, pelo menos, por todas as histórias que eu ouço... mulheres que ele quisesse e a mulher tinha que casar virgem, né? Sim. Pois é, essa aí é mais ainda para trás, né? E aí depois já não era mais virgem, mas ainda ele tem muitos que continuaram reproduzindo esse comportamento dos pais. Sim. Né? De eu posso ter a minha mulher e ter outras fora do casamento, que tá tudo bem. O meu pai fez isso, por que eu não posso fazer? Então eu acredito que isso foi naturalizado durante um período. A nossa geração já vem justamente trazendo essa perspectiva de, opa, peraí, né? E os direitos que nós temos são iguais, porque quando a mulher faz isso, ela é taxada de outras coisas, né? É pejorativa, a mulher, ela prejudica a própria imagem, ela perde oportunidades, ela é julgada, né? Então, isso aí a gente já pulou essa etapa também, né? Hoje a gente já não tem mais isso. Agora, um ponto da traição que é tão interessante, né? Porque eu lembro que quando eu comecei a namorar, eram os maiores medos que eu tinha, ser traída. E a gente falava tanto disso, né? Casos de não sei quem que foi traído, de não sei quem que foi traído. A coisa da traição parece que era uma coisa muito falada mesmo e pouco pesada. E a gente tinha medo. E aí eu lembro que meu segundo namorado, na verdade, o primeiro não teve nem chance. Foram 3 meses de namoro. Segundo namorado, um beijo horroroso o primeiro. Nossa Senhora, só serviu pra beijei. Aí pulamos pro segundo. O segundo já era mais velho um pouco que eu e tal. E ele muito interessado em mim. Nossa, ele era fissurado em mim. E traiu, gente. Ué, então quer dizer, umas coisas. Muita imaturidade, né? Muita imaturidade. Então, assim, eu lembro que a minha questão com o fato dele ter me traído, o pior não era a traição em si. Era o fato das pessoas saberem que eu fui enganada. Fiz papel de boba. Vergonha, papel de boba. E isso eu não gostei. Agora, ele queria continuar comigo, não queria continuar comigo, eu não estava nem pra ele, não. Você tá entendendo? Porque no meu caso, pelo menos, eu não estava. Ele era que tinha uma coisa comigo, eu estava tudo bem. Não tava... Eu pensei, agora então ele me deu motivo. Só que me incomodou. Eu fiquei com vergonha. Depois voltar lá na escola
E eu, com que cara olhar para meus colegas, como se o mundo girasse em torno de mim. Não, É porque a gente acha que não é sim. em torno mas- de si, mas não, mas é como porque se a gente pensa fosse nisso. vergonhoso para você. Você foi a vítima na Exato, história, né? uai. Mas aí é que tá, colega. Não eu só fui na a enganada, escola, eu fui a idiota. Até mesmo na cidade. Mas ali no meu universo era mais a escola, né? É. No meu era Adolescente, que eu tinha 15 anos. E aí esse namorado fez de tudo pra reatar comigo. Tudo. Esse cara, então, meu Deus, esse aí, ele... Era a sina dele, era eu. Ô, menina, até mas hoje, eu acho. fico pensando assim... E é estranho, né? Se Tinder usava tanto. É isso que eu fico Como pensando, assim? né? Corre risco de perder? Por quê? Então, quer dizer, é aquela velha história, né? Vou usar até um termo aqui. Com a mulher, não... A mulher, namorada, não pode fazer determinadas coisas. Mas com a de fora, pode. Isso Mas era eu uma coisa acho muito que antiga. o homem também era cobrado ter uma postura. Por exemplo, a traição aconteceu como? A gente tem que entender o contexto. Não que é justificando, não. Né? Mas, por exemplo, teve uma excursão do colégio. Meu pai não me permitiu ir, porque meu namorado estava indo. E meu namorado era o que jogava todos os jogos lá na equipe. Então ele jogava todos, ele era o gostosão de todos os tempos. E ali meu pai me proibiu, não fui mesmo. Aí tinha uma outra colega que já tinha mostrado interesse nele e tudo mais. E ali aquela coisa de bebe, não sei o quê. Não estou justificando também. Não precisava ter chegado a esse ponto. Mas deve ter havido uma cobrança da parte dele também. Não, a mulher me dando passo aqui pra mim. Meus colegas tudo me cobrando, porque os homens têm o hábito de falar, você não vai pegar homem, não? Tá não, fácil aí pra você, ó. Então assim, não julgo ele também, sabe? Não crucifico. Foi um caso que aconteceu e... Agora, o que eu ainda não entendo que acontece muito não sei se é falta de inteligência, de maturidade, em que mundo que eles vivem, né? O que eles fazem para achar... Onde vivem? Onde se reproduzem? achar que... É porque com algumas dá certo, né? Mas assim, trai para depois ficar insistindo para voltar. Para voltar. Ah, não, Esse né? movimento Quer dizer, não que dá pra experimenta, vai que cola. Até que ponto vale a pena perdoar uma traição? Né? Não, a questão não é nem Não perdoar, sei, né? eu Perdoar não sei você lidar pode, com mas isso, voltar a gente. ficar com a pessoa? Eu acho muito doloroso. Eu não a recrimino, não traição, condeno ninguém que sabe? volta, mas eu não sei lidar com isso, sabe? Eu, quando eu lidei com essa traição amorosa, eu não sei, para mim era muito mais questão de falta de amor próprio, falta de autoconhecimento. Para mim, afetou até no sentido de acreditar de novo. A gente fica. Você fica desconfiada? Não tem como. Eu, Qualquer sinceramente, pessoa vai te tenho trair. muita dificuldade de me relacionar novamente. Tanto por causa é que disso. falam que... Não tem confiança. Né, é um ditado que falam que homem trai com a cabeça de baixo e a mulher trai com a cabeça de cima, que vai muito emocional. Se a gente for olhar questão de estatística, quem trai mais, homem ou a mulher? Homem. Homem. Né? A gente tem um zelo muito maior com quem está com a gente, né? O homem é mais instintivo. Sexual mesmo. É carne, né? Carne. Não é que nós não sejamos, mas eles são mais. A gente... E, na verdade, eles se permitem mais. A gente que é boba que não se permite, isso sim. Será que é questão de ser Mas boba ou questão é uma também, coisa mas que a tem- gente deveria equilibrar tem- melhor, uai. Tem o que você aprendeu a ser E também, o que sua mãe te E não ensinou, tem o o que seu pai problema te de você ensinou. ser instintiva. Não tem problema nenhum nisso, não. Não, sim, mas eu digo assim, a gente não é questão de ser boba, eu acho que é questão de escolha. Eu não quero trair. Ah, não, mas Também, não quer não, dizer não. que porque você é mais instintiva que você vai ter que trair, né? Isso não. É porque o fato dele trair tem muito a ver com o fato dele ter sido cobrado até a deixar esse Em instinto. que ser homem... Tem a ver com sexo e instinto. Tá Se desejando, você vai. nega, você não é homem, você não é macho. Tinha essa cobrança. E pra gente que é mulher, não tem. Pô, gente, e o sexo, essa coisa da traição tem muito a ver com poder, né? Essa relação tem a ver com poder. Sim. E o homem, ele sempre se questiona essa questão. Ele precisa ter poder em alguma coisa que seja, então, traindo a mulher dele. Sempre, né? E tem um filme, né, que é o Senhor Estagiário, Já vi. que a menina, ela é a é. chefe da casa, né? Ela é a provedora. E o marido é que acaba ficando com o papel de cuidar da filha, cuidar da casa, entre aspas, que não precisava cuidar da casa, porque a mulher... Mas assim, ele acaba traindo ela. Olha, ele precisava disso até para se autoafirmar, dependendo. Não estou dizendo que é justificável, não. Ele podia ter conversado com ela, né? Eu acredito muito nisso. Tudo é conversar nessa vida. Porque entre homem e mulher fala assim, porque ela não. Aí
ela não faz mais sexo comigo. É, ela o não caso tem dele tempo, era isso. Ela não tem tempo pra mim. É a mesma justificativa da mulher. Ué. Mas e quando eu Não, mentira, né? O da mulher não é bem isso, Não, não. mas é porque a questão, eu vejo dessa forma, o homem tem muita dificuldade, eu conto pra vocês daqui a pouco. Cara dela. Já imaginou seu corpo sem pelo, sem aquelas manchas escuras, sem cabelo encravado e sem foliculite? Aqui na Libertes você encontra esse tratamento de depilação duradoura e outros procedimentos. Vem aqui conferir. E voltamos. Pode? Pode ir? E voltamos com o nosso tema sobre traição. E aí eu tava falando... E a Cássia fez uma cara tão engraçada, gente, que parecia assim, nossa, ela vai falar uma... Não, mas eu tava falando que o homem, na verdade, ele tem dificuldade de diálogo, ele tem dificuldade de expor suas emoções, ele tem dificuldade de querer melhorar, de buscar ajuda. Então, se você apresenta a questão no sentido de eu não quero agora, ele não consegue te respeitar, ele não consegue te perguntar o que está acontecendo, ele não consegue estar ao seu lado. O que ele consegue fazer é trair, né? E isso tira dele a culpa, diminui, ameniza, esse é meu ponto de vista, a culpa de que como se você não tivesse, porque uma coisa é você me dar motivo, então eu tive um motivo para fazer. Se você não me dá motivo, o que eu vou falar? Por que eu estou fazendo isso? Entende? Então ameniza a sensação de culpa do homem quando ele encontra no parceiro ou na parceira o motivo, o que não justifica, né? Uhum. Porque isso para mim é uma questão de como vocês veem as coisas, de como a gente vê as coisas, de como a gente... É uma questão de caráter, de ética de cada um. Eu lembro uma entrevista que eu vi com o César Menotti, da dupla César Menotti e Fabiano, e ele falou assim, que eu achei muito interessante, que eu não tinha visto por esse ângulo ainda, né? É que relacionamento não é escolher uma pessoa, é abrir mão de todas as outras. Porque a gente sabe que não é fácil. Sim. Imagina para eles, por exemplo, no meio deles, né? Que você está fora de casa com frequência, porque o homem, e o que eu vejo muito também no homem, é a mulher dá o motivo quando ela nega, mas ele, se ele negar, e os homens acham que homem não nega fogo, não, e nega. A gente acha mais difícil, mas sim. O homem ele é muito mais afetado do que a mulher. É mais do que eles imaginam. Porque a mulher não precisa ter ereção, né? Então é com muito mais facilidade até. Uhum. E o homem não, sabe? Porque mexe com vaidade, mexe com masculinidade, sabe? Mexe com o que aprendeu a vida inteira de forma equivocada, no meu ponto de vista. Mas, enfim, foi o que era dito, né? Eu acho que é isso, porque aí eu coloco a culpa no outro, sabe? Igual foi no filme, né? Ele falava que ela não tinha tempo, ele não tinha, né? Para depois, no final das contas, perceber outros valores, né? O que te mantém num relacionamento não é só cama, o que te mantém não é só o jeito que a pessoa te trata, é um conjunto de Mas coisas. Mas aí você trouxe, eu acho que o filme é legal dar de exemplo, porque... O que acontece? Eu acredito muito naquilo ali do filme também. A traição, ela não é uma... Tudo bem que aí não é todo caso não, né? Mas existem traições que elas acontecem quando o casal já entregou os pontos, sabe? É como se a mulher e o homem fizessem vista grossa mesmo, até na questão de buscar resolver. E tem hora que o homem, gente, o relacionamento é igual... jardim. Se os dois não regar, a coisa não funciona. Então, às vezes, só tem um regando. Isso que eu já ia falar, mas a questão é que a maioria das vezes é a mulher. Aí não consegue regar o jardim todo. Uma parte vai morrer. Então, nesse caso desse filme, é legal isso, porque o fato da mulher,
ela está muito envolvida com o trabalho dela, ela não estava tendo vida amorosa com o marido dela, entende? E ela sabia, Mas né? não que justifique. Mas ele poderia ter se aberto e conversado com ela. Aí é outro ponto. Exato, entende? Foi mais fácil para ele ficar com uma outra mulher, até porque ele estava ali resolvendo questões pessoais dele, né? Estou sendo ignorado pela minha mulher é aqui, tem o poder aqui dentro. E o mais interessante... Tem muita coisa envolvida aí, é complicado. E ele poderia estar trabalhando, inclusive, junto com ela, mas ele optou em ficar em casa, porque ele era do mesmo segmento dela. Eu não lembro disso, não. Foi em acordo. Foi em acordo. Não, que foi em acordo, sim. Né? Ele escolheu ficar. Sim. Mas ele poderia estar trabalhando. Uma coisa que eu fico me perguntando muito é muito mais, que eu acho que o homem usa muito disso, dessa facilidade. É mais fácil eu trair e ter, porque ele trai por, diz 80% do caso, sexo, né? Trai por sexo. Nem sempre aquilo não é uma traição à procura de um novo relacionamento. Eu quero dar o exemplo de um outro filme que eu acho que é legal para refletir. Ele é muito comédia, chama Perfeita é a Mãe. Mas ele traz uma reflexão muito legal, porque a mulher, a gente tem o hábito, às vezes, de querer... Esse é um comportamento mais comum, né, entre nós. Ela quer pegar e dar conta de ser a mãe perfeita com os filhos, ela quer ser a mãe que cuida da casa, ela quer ser a mulher que ainda trabalha fora, ainda contribui financeiramente para dentro de casa. E esse caso desse filme, Perfeita é a Mãe, o marido dela, ela sendo tudo isso, quebrando a cabeça para fazer até os trabalhos artísticos das crianças, dos filhos dela, e os filhos dela em cima dela, ela carregava todo mundo nas costas. E ali, um dia ela entra no escritório do marido dela, que mal trabalhava, tá ele lá. Não, M. Não vou entender. Uhum. E ali, ela leva um choque. Nem tanto pela traição só, mas ela percebe o quanto ela estava sendo idiota ali de não perceber o que estava acontecendo. E aí, gente, foi uma libertação para ela. Que ela separa desse cara, ela vê que ela estava carregando os filhos dela nas costas, o menino tudo criado, e ela tendo que fazer coisa que eles tinham obrigação de fazer. Aí ela foi percebendo que ela tinha feito aquilo ali acontecer de uma certa forma. Ela contribuiu. Ela permitiu. Ela foi permissiva. Chegou um ponto que ela estava carregando todo mundo nas costas dela. Aí ela começa a resolver a vida dela. Aí a coisa começa... Aí os filhos resolvem ter respeito por ela, uma coisa que não existia. O homem, claro, sai, aí ela consegue se redescobrir, porque ela mesma, nem a autoestima dela estava lá no chão. A mal cuidava dela, gente. Não. Mas aí você muito percebe triste. que o motivo é sempre a mulher? Motivo? Não, de uma ou traição. desencadear. O homem trai porque a mulher não tá provocou dando a situação. Quer dizer, por mais assistência não é o exemplo contrário. Por mais assistência que ela dava dentro de casa, ela ainda ela vai ser traída. Porque a questão da traição que eu ia falar eu acredito hora, que é a questão do equilíbrio. Que eu perdi. Em algum momento ali, ela se dedicou demais aos outros papéis e esqueceu do papel de mulher. Esposa, onde é que entra amante? Não é? Agora, se ela não tá bem mais com essa pessoa, ela não tinha nem que estar com ele dentro de casa mais mesmo, não. E precisava acontecer? No caso dela, eu acredito... né? Sim. Ela já podia ter tomado a decisão de separar desse cara. Né? Não precisava chegar ao ponto de... Aí a mulher vem com várias questões também. Muitas são independentes financeiramente. Emocionalmente. Principalmente financeiramente, que antigamente a mulher não podia trabalhar fora. Hoje a mulher tem autonomia financeira. Mas a questão que eu ia falar aquela hora que eu me perdi um pouco, é no sentido de, assim, o homem, se ele trai buscando um outro relacionamento, ao invés de resolver ou terminar antes de trair, não, você não está dando para mim, eu não quero resolver mais nada com você, então eu vou, né? Será que ele vai ficar buscando isso? Até achar a pessoa certa? Né? É uma coisa porque que tudo sempre bem me também surge a gente tá num relacionamento e perceber que, opa, não é a pessoa que realmente eu gostaria para mim, né? E isso pode acontecer depois de 10 anos, 20 anos, a qualquer momento pode acontecer. Porque às vezes o que você buscou nessa trajetória, nessa caminhada, você se transformou numa pessoa que agora já não tem mais sentido estar com essa outra mais. Isso é muito comum também. Sim. E aí não há necessidade de você trair para resolver. Resolve. Sem
a necessidade da traição justamente para não haver, né, nenhuma perda em uma das partes, principalmente emocionais, né? Porque a questão toda aí é que a gente evitar realmente, né? Sempre, é o que a gente percebe, né? Tá sempre tudo muito envolvido com a maturidade, autoconhecimento, controle, né? Equilíbrio de uma relação. Até porque a mulher, ela sempre foi criada para aguentar. Para né? servir sempre. Para servir e aguentar. Então, assim, a mulher procura muito mais. Como é que fala quando você... Manter? Não é só manter, a palavra que eu queria usar não era manter, mas era assim, contornar. Isso. Contorna aqui, contorna ali, ao invés de tentar resolver. Mas aí também é a falta de conhecimento, falta de, né, de uma série de coisas que não vivenciou, não experienciou. Né? E o homem não, ele não sabe sentar para conversar, ele não sabe resolver. Pois é, a gente ainda tem muito o que falar a respeito. Tem. A gente espera vocês no próximo bloco, sai daí não. Já imaginou seu corpo sem pelo, sem aquelas manchas escuras, sem cabelo encravado e sem foliculite? Aqui na Libertes você encontra esse tratamento de depilação duradoura e outros procedimentos. Vem aqui conferir. E voltamos com o tema, né, sobre traição. Se é saudável a gente trair, perdoar, entender os motivos pelo qual a gente passa por traição ou comete a traição. E assim, me chamou muita atenção que eu fui pesquisar realmente, né, o fato porque eu fui traída, Michele foi traída, Cássia foi traída. Ô, gente, mas eu também já traí. Ficar aqui só de vítima, sou não. Eu também já traí. Não, mas não sou ser humano. De vítima, não. Tá falando assim, não, mas eu tô colocando, porque senão fica aparecendo. Uai, peraí, né? Então tá, porque nós falamos até agora sobre traição, muito mais homem. Então, vou perguntar para Michele. Não vou colocar que é só homem que trai, não. Vai ser humano, né? Por que você traiu, Michele? O que te levou à traição? Olha, isso aí, claro, né, gente, tem a ver com contexto, uma época. Uhum. Isso aí está muito relacionado à questão de imaturidade, de o relacionamento tá falho em algum ponto. E ali, aquela outra pessoa tá ali querendo te oferecer justamente aquilo que o outro não tá te oferecendo. Tá vendo? É aquela então, questão na verdade, nós da chegamos emoção. na mesma questão da desculpa que o homem dá, né? Então, é porque por isso que eu não concordo. O relacionamento não tá Eu não bom. acho que a questão é só do homem. Não, né? nós não a gente analisou isso, porque é o que a gente viveu mais, né? A traição do homem, ela é muito mais voltada para carne, sobre o sexo. No seu caso, você era mais nova, provavelmente ainda não tinha, não sei. Mas não, assim, era muito mais um fator emocional. É a questão da falta, né? A falta de algo ali. Que seja uma atenção, que seja tomar mais iniciativa, né? Mas isso é algo muito pessoal. Que seja ser eu não acho que a mulher, mas eu não acho que a mulher só trai por isso também não. Não. Eu não acho que existe e eu acredito que não existe regra hoje não aqui não. Tem padrão para homem e mulher mais não. A mulher nós estamos falando de um ser humano. A não mulher hoje se ela trai da forma que o homem trai. Se a mulher ela está no relacionamento e aquele homem ele não te oferece mais aquilo que ela precisa, ela deseja, ela vai trair. Hoje a gente tem essa liberdade de procurar. O que leva a pessoa a trair ou não, isso é muito específico, é muito individual. Sim. Porque você vai ter que levar em consideração como que está sendo aquele relacionamento agora, as outras relações que ela já viveu e a experiência que ela tem disso na história dela, que pode estar vindo como exemplo dos pais e assim por diante. Ou seja, não é uma coisa para a gente virar e falar assim... homem trai mesmo, e não sei o que, e mulher não sei o que lá. Não tem jeito. Na verdade, a gente não falou que mulher não trai, né? A gente só focou em homem, na verdade, né? Mas aí, quando a gente faz isso, eu acho que nós não estamos aqui buscando igualdade. Sim. Aí fica parecendo que nós somos seres superiores aos homens. Nós não somos. Só que... Na verdade, tem muita mulher com essas características de safado, por exemplo, né? É porque já foi rotulado. Se a gente fizer isso, a gente vai ser safada. Né? A gente não tá... Não, mas eu tô falando que tem muita mulher que é safada mesmo. Não,
namora, mas trai. Nesse sentido De repente, que eu tô falando, porque que não era achou um a pessoa rótulo do ainda. homem, né? Sim. Que era um rótulo do homem. Assim. Mas Tem estatisticamente comprovado, o homem Muita. trai mais do que a mulher, Aí já é uma outra coisa, isso. né? Então, assim, e as pessoas... Acredito que esses dados vão mudar daqui a um tempo, que sabe? também Se acredito. Se já não mudou. mudaram. Não, esses dados são recentes. recentes? Ah, tá. São recentes. Eu acredito que a ainda- geração dos meus filhos, por exemplo, eles já não vão pegar essa realidade aí mais, não. Sim, e foi feito até Pelo por um menos não com psicólogo. tanto contraste, né? Sim. Talvez. E assim, o que hoje eu trouxe essa questão do tema da traição para entender se é válido a gente perdoar uma traição ou não. Até que ponto é saudável a gente perdoar, passar por cima? Outro Não dia eu passa escutei por um cima. relato de uma pessoa que foi traída e que ela resolveu perdoar depois e que hoje o relacionamento dela é muito melhor do que antes. Ambos Isso aí melhoraram e mudaram e ela sente verdade, sabe? Então, porque uma coisa também eu consegui te passar essa imagem, né? Por isso, eu vez não muita sou a é muito pessoa específica. certa para É poder porque é muito falar específico, a gente. respeito, porque eu tenho muita dificuldade de confiar de novo. Mas ela resolveu confiar de novo e hoje ela está muito melhor do que antes, ela fala, sabe? Então, acho que vai muito de cada um, de como as coisas aconteceram, né? Uma coisa que quando eu li, que me mexeu muito comigo sobre a questão da espiritualidade, essa questão da traição na perspectiva espiritual, né? É a coisa do dar e receber. A lei do dar e receber. Então, tem uma frase do Deepak Chopra que diz o seguinte, que certo é bom ou ruim, o que você fizer pode não voltar para você agora, mas uma hora volta. E aí, isso é lei universal, isso é fato. E aí, a traição entra nesse negócio, né? Se a gente tivesse mais consciência do fato de que, dependendo do que você fizer, porque é o seguinte, o meu ato, se ele traz algum malefício para alguém, tá? Se traz um mal a alguém, faz mal para alguém, é essa a questão. Então, se você ter aquela atitude, isso não vai refletir de forma negativa na vida de ninguém, então ok, né? Só que a traição, o reflexo não é positivo. Então é nesse sentido que a gente tem que repensar. Porque a traição, ela não é a única coisa que a gente faz que tem um reflexo que pode prejudicar não só você, mas outras pessoas ao seu redor. Então eu acredito que a gente tem que ir um pouco mais além do fato da palavra, né? E muito mais da atitude em si. O que me levou, estou ciente de que isso pode refletir de forma negativa a mim e ao outro. Estou consciente? Estou a fim de pagar o preço? Não estou? É aí. Agora a questão é que a maioria das pessoas, quando age assim, ela não tem essa consciência. E muitas vezes nem se arrepende, né, Não. de ter feito. Continuam fazendo. Porque não tem a consciência, não entende exatamente o que isso significa. E o que vai refletir. E como isso afeta a vida das pessoas. E talvez, mesmo sabendo, continuaria fazendo. Sim, porque existe isso, Tem né? muito, Faz parte. Tem gente que sabe, gente. Então, não é assim, que está causando dor no outro. E ainda assim, continua. Acho que envolve muita coisa assim, de se acreditar na própria mentira. A pessoa está tão habituada a falar mentira e a fazer ela que ela se convence acredita totalmente. que tá mentira vira certa. Gente, eu verdade. convivo com pessoas assim. Eu acho que aí já Meu começa a entrar a Deus doença, do céu, né? Não? sabe? A pessoa acredita mesmo que tá todo mundo acreditando naquilo que ela tá falando. Mas aí já não ela entra faz a questão da saúde mental da pessoa? Ah, não sei. Nesse caso específico que eu conheço, a pessoa é extremamente saudável mentalmente. Bom, ela é artista mesmo. Por que a Simone trouxe esse tema de traição? É justamente por conta disso, para que vocês possam refletir, não só traição amorosa, mas traição de relacionar-se com as pessoas, né? A gente ter mais comprometimento com aquela pessoa que está do nosso lado. Respeito, né? Respeitar Valores, né? os valores, né? O que aquele ato, né, de traição pode refletir na vida daquela pessoa, né? O dano que isso vai causar. E se você está do outro lado sendo traída, né, ou vivenciando essa situação,
se questione o que você ainda está fazendo nessa relação. Não é traindo de volta que vai fazer com que você melhore, a vingança porque não leva. Nossa, então, tem tanta gente que pensa assim. Mas a grande maioria. Nossa. Eu vou dar o troco primeiro. E foi o que eu ouvi das duas mocinhas que eu estava esperando. Nossa, fulano me traiu, mas ele vai ver. Eu vou trair ele, nossa, 1000 vezes pior. Eu falei com ela assim, você me dá licença? Aí aí eu, né? Não, mas não precisa ser assim. Eu acho melhor você passar, deixa pra lá, sai fora, vai viver com outra pessoa, se ame, se respeite. E aí você volta na questão da lei do dar e receber. É melhor que você realmente deixe o outro seguir do jeito dele, porque uma hora isso pra ele a coisa vai acontecer, né? E ali ele vai aprender também, né? E às vezes desafiador desapegar disso. A gente recebe de uma forma, não daquela pessoa, não em termos de relacionamento, né? Porque a pessoa às vezes fala assim, eu não tô com ela mais, não vai me trair. Mas tem uma outra pessoa que trai, tem uma outra amizade que trai. Vem uma rasteira, né? De alguma forma. E é isso, meninas. Eu agradeço a participação mais uma vez de vocês com a gente aqui. E você, telespectadora, telespectador, chiquérrimos, comentem, compartilhe, indique o nosso programa, indique o canal da Brenda, não o nosso programa, não só o nosso, mas como os dos nossos colegas que aqui ficam, trabalham com a Brenda também. É muito importante pra gente, a gente sempre trazer temas relevantes para você, vai fazer a diferença. Então a gente espera vocês na próxima sexta-feira com mais um De Cara com Ela. Agora eu não falei.